Antes do debate fizemos um sorteio com os candidatos presentes para saber a ordem de intervenção e, por essa ordem, vai falar primeiro Clarice Campos e passa a apresentar os candidatos. Clarice Campos, do Partido Socialista, à minha direita, ao lado do lugar vazio que seria para João Alves Paiva, do Chega. Ao meu lado esquerdo, Vítor Proença, da CDU, e Gonçalo Nunes, do PSD-CDS, que é também o candidato concorrente e a quem saiu a bola número 4 neste sorteio. Eu iria começar por pedir a cada um destes 3 candidatos que gastassem 3 minutos a apresentar as suas prioridades, aquilo que acham que é o mais importante da sua proposta eleitoral, do seu programa eleitoral para o próximo mandato. E de acordo com o sorteio que já referi, iríamos começar por Clarice Campos, pedia-lhe que em 3 minutos nos dissesse o que é que destaca e o que é que propõe como prioridades. Muito obrigada, bom dia a todos. Cumprimentar o público presente, cumprimentar os candidatos, dar os parabéns por esta iniciativa, que quanto mais iniciativas tivermos para esclarecer os municípios melhor, é importante que conheçam os projetos, é importante que façam as suas escolhas em liberdade, que é assim que nós, no Partido Socialista, defendemos. A liberdade de escolha, a liberdade de opinião é fundamental. Em relação à nossa candidatura, nós, há 4 anos, candidatámos-nos com um projeto em que tínhamos uma visão para o território que continuamos com essa mesma visão. Alcácer é um território que sofre de problemas complicados ao nível da falta de fixação de pessoas. Os últimos censos registram que a população decresceu bastante. Nós passámos de mais de 13 mil habitantes para cerca de 11 mil habitantes. Portanto, temos um problema complicadíssimo ao nível da fixação de população. Temos uma população extremamente envelhecida e esses vão ser 2 dos nossos eixos fundamentais ao nível do nosso programa. Portanto, vamos aproveitar para capitalizar e atrair investimento para o nosso concelho. Como é que o vamos fazer? Vamos facilitar e agilizar processos ao nível do licenciamento das empresas. Vamos criar um gabinete de apoio ao empresário também para agilizar todo esse mesmo processo de investimento. Vamos apostar, isto ao nível do desenvolvimento económico, vamos apostar no desenvolvimento da zona industrial. Durante estes 8 anos de mandato, a zona industrial permaneceu sem qualquer desenvolvimento. É necessário incrementar essa zona, é necessário potenciar ali uma incubadora de empresas, espaços de coworking para atrair, para fixar a população jovem no nosso território. Nós precisamos principalmente emprego, emprego, emprego é a nossa grande aposta no nosso programa. Depois, não conseguimos atrair população jovem se não conseguirmos desenvolver uma política de habitação. E uma política de habitação tem que assentar numa estratégia local de habitação desenhada com tranquilidade, com calma, com todos, envolvendo vários parceiros, mas também alargada a todo o território. Nós não podemos ficar ao nível da estratégia local de habitação focados nas áreas urbanas. Temos que olhar para as nossas aldeias. Nós temos estado a fazer um percurso por todas as aldeias, ouvindo as pessoas, construindo o nosso programa com as pessoas e constatamos que as nossas aldeias estão completamente desertificadas. Temos um número de idosos cada vez mais reduzidos, algumas segundas habitações, mas precisamos de investir na habitação. Obrigado, a esse nível. Clarice Campos, cumpriu mesmo os 3 minutos. Agradeço-lhe. Vítor Proença, também o mesmo pedido, que traça as suas prioridades e destaca o que considera mais importante. Começo por cumprimentar aqueles que nos estão a ouvir, que é o grande público, para Alcácer, para o Torrão, para a Comporta, para Valdeguise, para o Arês, para Santa Catarina, para Santa Susana, para o Barrancão. Um abraço amigo e cumprimentar os colegas que estão aqui no painel e cumprimentar os organizadores. As razões da nossa candidatura são muito simples e muito diretas.
Nós temos uma mensagem, desde logo, que é sempre avançar para melhor. Alcácer do Sal, como conselho, a avançar sempre para melhor. Alcácer do Sal iniciou há 8 anos um novo ciclo de mudanças, de progressos, com novos investimentos diversos, privados, públicos, que lhe estão a dar robustez. Alcácer do Sal, desde há 8 anos, deixou de ser o patinho feio do distrito de Setúbal. Alcácer do Sal, desde há 8 anos, deixou de ser motivo de chacota em vários fóruns. Nós, no programa, vamos assinalar, e começamos por aí, os 50 anos do 25 de Abril. Aquilo que a liberdade e o progresso trouxeram a este país e a Alcácer em particular. Isto será em 2024. Temos um conjunto forte de investimentos. Neste momento, este ciclo, são 13 milhões de euros de investimento por parte do município e esses 13 milhões de euros dão a garantia, o selo de garantia para os financiamentos que aí vêm. Nós tivemos 10 milhões de euros nestes 13 a fundo perdido. Por outro lado, há a aposta na habitação, com uma estratégia, nunca ninguém tinha feito uma estratégia local de habitação, que foi e que vai ser submetida à Assembleia Municipal. O novo parque de empresas, há 30 anos que não havia aquisição de terrenos, comprámos um terreno de 13 hectares para instalar e captar novos investimentos. 3 centros náuticos no Torrão, Alcácer, Comporta, situar na Carrasqueira. Novos investimentos turísticos e colocamos uma questão à população, ao eleitor, não troque o certo pelo incerto. Isto da votação, estas eleições exigem muita segurança às pessoas naquilo que vão decidir. Do ponto de vista da demografia, efetivamente, eu partilho a opinião da candidata do Partido Socialista relativamente aos números da diminuição da população de Alcácer, mas eu aqui, se me permitem, sem querer roubar ideias, mas eu partilho inteiramente da moção de confiança que António Costa submeteu ao Congresso do Partido Socialista, que aliás essa moção foi aprovada pela candidata do Partido Socialista, em que faz uma análise negra à demografia e portanto, nós partimos dos mesmos pressupostos. Muito obrigado. Teremos tempo para ver esses aspectos e outros em maior profundidade. Gonçalo Nunes, também 3 minutos iniciais. Bom dia a todos os alcacerenses, a toda a nossa população. Um bom dia aos colegas candidatos. Parabéns ao setubalense e aos demais órgãos sociais pela iniciativa. Antes de, até pode ser durante, gostaria de fazer aqui uma correção. Nós, os candidatos, os 4 candidatos, demos uma entrevista a um programa que é o programa Jovem Voz Ativa e eu, nesse programa, lancei um dado que estava errado. Disse que a Câmara tinha 2.000 pessoas, quando na verdade a Câmara em Alcácer empregava 423 pessoas. Os dados que eu recolhi foram através do Pordata e do Gabinete de Estratégia do Ministério da Economia, mas acedi a uma informação que não estava correta e não verifiquei a fonte e lancei um raciocínio errado, quando na verdade a população ativa da Câmara são os 3.500, mais os 2.000 que trabalham no setor não financeiro, mas depois mais à frente podemos falar sobre isso. Já analisaremos esses números. Fica aqui o meu pedido de desculpa por ter lançado uma informação incorreta e fica aqui feita a sua reparação. O que nós nos propomos fazer durante estes 4 anos? A nossa coligação elaborou um diagnóstico estratégico e um plano de ação que assenta sobretudo em 3 pilares. A educação como o primeiro pilar da nossa candidatura, o emprego e a demografia como segundo e terceiro pilares. Acreditamos que uma escola forte, uma escola ativa, uma escola que gera jovens bem formados, bem qualificados, gera empreendedores, gera mão de obra também por conta de outra qualificada e isso faz com que as populações tenham vontade de cá se fixar porque as pessoas gostam de viver onde haja um bom sistema de ensino. Este é um fator de fixação de população. Por outro lado, as empresas gostam de se fixar onde há bom mão de obra qualificada. Acreditamos que estes 3 vetores podem ser são a chave para começar a resolver o problema da demografia em Alcácer, que
pretendemos concertar com os intervenientes destes setores uma estratégia, não iremos aqui delinear uma estratégia sem escutar os intervenientes do setor. De um modo geral, posso acrescentar ainda algumas medidas que temos pensadas para implementar nos nossos 4 anos, que passam precisamente por isso: desenvolver políticas de fixação e atração de população, criação de AIs nas nossas freguesias, porque é preciso condições para se trabalhar, a melhoria substancial da nossa zona industrial, que tem sido falada, criação de uma rede interligada e sustentada de transportes públicos com o regresso da ferrovia de passageiros à nossa cidade, atração de empresas geradoras de emprego qualitativo, dar uma maior atenção à economia do mar. Alcácer precisa realmente de dar uma dimensão ao Rio Sado adequada à importância económica e ambiental que ele tem. Temos previstas políticas de ação social com real combate à pobreza. Queremos criar uma rede de segurança social com uma malha tão estreita onde ninguém caia, onde nenhum cidadão passe por problemas desta ordem. Queremos trazer uma unidade de cuidados continuados para Alcácer do Sal. Queremos também o regresso dos julgamentos, elevando o nosso tribunal a um juízo local de proximidade. Queremos dar continuidade ao bom trabalho do atual Executivo na área do turismo, envolvendo também a sua comunidade sénior, já não é a primeira vez que o digo. Muito obrigado, Gonçalo. Também estamos no tempo e certamente iremos a alguns desses temas. Eu repito, e é uma informação nova, pelo menos para quem nos está a acompanhar há menos tempo, tivemos um problema também no som ao início e por isso repito a informação relativa à ausência do candidato do partido Chega. João Alves Paiva tinha confirmado a presença neste debate, o partido tinha confirmado a sua presença. Esta manhã apareceu o número 2 para substituir o cabeça de lista e nós queremos deixar bem claro que estes debates são com os candidatos a presidente das câmaras municipais, não podendo estes ser substituídos por outras pessoas, ainda que da mesma lista. Acresce que só fomos informados em cima do momento, quando o debate estava prestes a começar. É esta a explicação para o facto de o lugar do candidato do Partido Chega estar vazio nesta mesa. A transmissão deste debate está a ser feita nas redes sociais do Setubalense e também dos demais órgãos parceiros da transmissão, designadamente a Rádio Sines, que está a transmitir em direto também na antena em 95.9, e a Rádio Antena Miróbriga, M24, está a transmitir em 102.7 FM, e vamos levar este debate até cerca de 2 horas de duração, com os 3 candidatos que estão presentes: Clarice Campos, do Partido Socialista, Vítor Proença, da CDU, e Gonçalo Nunes, do PSD, CDS e Aliança. Vamos agora para uma primeira ronda, já com um tema em concreto, e desta vez iria começar por Vítor Proença, para irmos invertendo a ordem de intervenção. Vítor Proença, um dos principais problemas de Alcácer do Sal, como já aqui se ficou bem patente, é a perda de população. Porque é que isto acontece e o que é que se pode fazer para tentar contrariar este problema? A demografia, o déficit demográfico é um problema de Portugal, não é um problema de Alcácer. Infelizmente o Alentejo perdeu muito mais população que a área metropolitana de Lisboa ou do Algarve. Como é que se compreende que Elvas, que está encostada a Badajoz, Elvas 30 mil habitantes, Badajoz 300 mil, está a perder população? Como é que Porto Alegre, com a Universidade, com o Politécnico, Évora, Beja, cidades da Península de Setúbal? Naturalmente, isto preocupa-nos, é uma tendência. Aqui à volta houve um caso diferente, o caso de Odmira, com a incorporação de muitos migrantes no recenseamento, no censo que foi efetuado. Eu direi que, no caso de Alcácer, desde logo é preciso concretizar políticas nacionais, porque há muita gente que foi para a imigração, teve que partir. É necessário dar incentivos relativamente à natalidade e, por outro lado, a questão do emprego é uma questão capital. Sem emprego não há soluções demográficas e por aí passa, desde logo, o primeiro grande objetivo da CDU, que é o primeiro capítulo do nosso programa, que é o crescimento económico. Atrair empresas, estes terrenos que
adquirimos vão contribuir para isso. Nós, neste momento, temos 50 empresas na área de localização de empresas. Temos outras empresas que, entretanto, em plena pandemia se instalaram, o caso das máscaras, que já produziu 2 milhões de máscaras em Alcácer, e novos investimentos que estão a ocorrer no agroalimentar, na agricultura tecnológica e na própria indústria. A LEF foi claramente aquele projeto, uma nova empresa que já está aberta ao público, já está a exportar, uma empresa industrial, e que foi com o contributo deste executivo da gestão CDU que foi feito. Portanto, direi, em síntese, para concluir, que a demografia não pode ser analisada sem analisar o emprego, sem analisar a questão dos nossos imigrantes que tiveram que partir, e sem analisar a natalidade. E uma boa política de acolhimento de pessoas que venham de fora. Neste momento, Alcácer, nos últimos 10 anos, duplicou o número de pessoas que vieram para cá, que vieram residir para Alcácer do ponto de vista de pessoas que não são nacionais, estrangeiros, e que devem ser bem acolhidos, bem tratados, em condições de habitação, e só assim, com um conjunto diversificado de ofertas, é que o Alentejo, e em particular Alcácer do Sal, podem desenvolver-se e atacar o déficit demográfico. No Congresso do Partido Socialista, a moção de António Costa é muito clara. É clara relativamente à demografia. É um problema do país. Não é um problema de Alcácer nem do Alentejo. É um problema do país. E coloca um conjunto de questões que, pessoalmente, me revejo, porque é uma análise relativamente aos problemas estruturais que este país tem. Muito obrigado. Falou exatamente 3 minutos e 4 segundos. Clarice Campos, como é que o PS propõe reverter a perda de população? E eu colocava-lhe uma questão concreta que tem a ver com o que já disse há pouco, porque se interrelaciona, que é preciso agilizar a captação de empresas, o acolhimento dos projetos. Quer dizer com isso que o acolhimento, o procedimento relativamente aos projetos de investimento em Alcácer não tem a agilidade que deveriam ter? É isso que está a dizer? Exatamente. Muito obrigada pela questão. Posso começar por aí. Eu ia estruturar de outra forma a resposta, mas posso eventualmente começar por responder a essa questão. Nós, ao longo destes 4 anos, temos sido contactados por vários investidores que apontam como uma das grandes dificuldades para investir em Alcácer a demora que os projetos levam a ser aprovados pelo município. E daí a nossa proposta da necessidade de agilizar processos, de agilizar esses mesmos processos de investimento. Portanto, por isso, nós temos aqui essa agilização e temos aqui a criação de um gabinete de apoio ao empresário que vai fazer precisamente a ligação entre os serviços municipais e as empresas do Conselho, as que cá estão e aquelas que se querem instalar. Isto é fundamental, porque tempo é dinheiro e para os empresários isso é fundamental, para o nosso Conselho isso é fundamental. Posso voltar agora, então, à questão da demografia que colocou, claro. E dizer que, efetivamente, eu estive como candidato Vítor Proença sabe, estive no Congresso do Partido Socialista, obviamente, faço parte dos órgãos nacionais do Partido Socialista e revejo-me claramente na moção defendida pelo nosso secretário-geral António Costa. Mas cada um tem que fazer a sua parte no seu território. A política é ao nível nacional, mas cada um tem que, no seu território, desenvolver políticas para ultrapassar essas dificuldades. E é isso que nós queremos fazer. Sabemos que não é fácil. Não é fácil. Este problema do envelhecimento da população é algo que é comum a todo o Alentejo, mas há concelhos onde isto se nota com maior intensidade. O Concelho de Alcácer é um desses. E, portanto, nós temos que olhar, fazer o diagnóstico e encontrar as soluções. E foi isso que nós fizemos. Nós estamos a apontar soluções. E as soluções é que o município tem que ser o agente que vai, digamos que alavancar toda essa luta, todo esse combate
para trazer mais jovens para o concelho, como apoiando o empreendedorismo jovem, com a tal criação de espaços de coworking na zona industrial. Nós temos exemplos, e eu referi na entrevista que dei aos jovens da escola, nós temos bons exemplos aqui ao lado. A zona industrial de Vendas Novas é um desses bons exemplos de modernização e de captação de investimento. Portanto, é por aí que queremos ir. Mas queremos ir mais. Nós temos que aumentar a qualificação dos nossos jovens. Neste momento, o Centro de Emprego e Formação Profissional do Alentejo Litoral adquiriu um edifício importantíssimo, que era a antiga escola do Piaget. É uma oportunidade fundamental para nós aumentarmos a qualificação dos nossos jovens, e isso é também uma das medidas que nós defendemos, uma colaboração mais estreita com o IFP, no sentido de melhorar a qualificação das nossas gentes. Muito obrigado. Gonçalo Nunes, também sobre este tema, e depois mais à frente, com certeza que Vítor Proença terá a oportunidade de responder a essa acusação de que a resposta aos projetos de investimento não é tão célere quanto deveria, mas ainda antes, Gonçalo Nunes, sobre este problema da demografia. Há pouco já falou de algumas ideias para atrair empresas, mas com certeza que poderá ainda aprofundar e falar em concreto da perda de população. Sim, sim. A demografia é, sem dúvida, um dos maiores problemas de Alcácer do Sal. Alcácer do Sal tinha 22 mil habitantes em 1960, hoje tem 11 mil, perde 50% da sua população, tinha 8 mil jovens, hoje tem 990, e o Executivo tem poderes, tem capacidades para definir políticas que revertam este tipo de situação. E o Executivo, o nosso Presidente, está aqui a dizer que é um problema do Alentejo, é um problema do país, é verdade, mas os números para nós são muito maus. Alcácer está com uma perda demográfica de 14,7%. Nos últimos 10 anos, Grândola teve 6, Santiago teve 6, Sines teve 0,2%, Odmira cresceu 13%, Aljur cresceu 2,8%, Ferreira do Alentejo teve 7%, Alvito teve 9%, Viana teve 7% e nós estamos com 14%. E há casos de sucesso, pois nós podemos olhar para eles e devemos inspirar-nos. Eu tive a oportunidade de... Mafra é provavelmente um dos melhores casos de sucesso do nosso país. Mas Mafra não é no Alentejo, não é? Sim, não, mas as políticas... Aqui no Alentejo o único concelho que cresceu, os outros apenas podem perder mais ou menos. O único que cresceu foi Odmira, e o modelo de Odmira também penso que não é desejável para Alcácer. Exatamente, esse modelo não é esse modelo que nós pretendemos para Alcácer. Mas é preciso tomar políticas, é preciso ir buscar inspiração onde ela tiver, onde os bons exemplos estiverem, acho que devemos ir lá buscá-los. As políticas não são aplicadas, não são regionais. Eu julgo que este problema resolve daquela forma que eu falei há pouco. Eu quero dizer uma coisa, este Executivo foi o campeão da perda demográfica na democracia em Alcácer do Sal. Esta queda de perda demográfica não era tão acentuada. Desde os anos 70 até 2011, portanto este Executivo entra em 2013, e este problema resolve-se daquela forma. Pronto. Emprego qualificado, um bom sistema de ensino, políticas de fixação, de incentivar a natalidade, a atração de população. Quando fala nessas políticas, designadamente no incentivo à natalidade, está a falar em políticas municipais, ser a Câmara a ter essas políticas ou esperar que o Estado assuma essa responsabilidade? Em primeiro lugar, deverá ser o Executivo a tomar essas medidas e nós estamos aqui. Acho que a resposta a estes problemas deve ser dada do ponto de vista global também, tem que haver soluções do ponto de vista global, mas também há as políticas autárquicas, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que estamos aqui a discutir esse ponto, é porque há poderes para fazer algumas coisas. E estes casos de sucesso surgem de políticas autárquicas, não é? Criando estacionamento, atraindo empresas, atraindo comércio, fixando população, resolvem-se, vai-se corrigindo estes problemas. São problemas que se resolvem de uma forma circular, não é? Muito obrigado. Várias medidas em vários setores fazem aparecer os resultados que invertem este tipo de resultado que nós temos aqui. Vítor Proença, há aqui um conjunto de acusações, que o Executivo é campeão na perda demográfica, também que haverá pouca celeridade na resposta aos pedidos de investimento. Como é que responde a estas acusações? Duas notas telegráficas. Uma, relativamente à perda demográfica, ela está a acontecer em Alcácer desde os anos 60 e, de um modo geral, no Alentejo desde os anos 60. Acentuou-se
e acho que o candidato Gonçalo Nunes devia ter mais cuidado quando abre a boca e quando faz algum reparo, porque foi na governação da força política que ele hoje representa, atualmente representa, porque ele há 7 meses estava na bancada do Partido Socialista, que a governação do PSD mais gente levou para a imigração. O conjunto de portugueses que tiveram que ir embora à procura de trabalho. Foi o governo, e este governo do Partido Socialista continua, que encerrou tribunais, o caso do Tribunal de Alcácer, serviços públicos, um conjunto de valências de setor público e de serviços essenciais para a população e, naturalmente, isto provoca problemas relativamente à demografia. O nosso projeto é o projeto de crescimento económico, de incentivo ao investimento, aliás, está a acontecer. E é bom que também se analise o momento, independentemente das paixões dos partidos e dos candidatos, porque nesta altura, ao longo de 4 anos, eu estou a ver a aparecer agora, há 6 meses a esta parte, ideias e críticas e reparos, porque antes eu não ouvi nada. Eu não ouvia nada, absolutamente nada. Isto está aqui a ser dito, a ser colocado. Mas vamos a factos. Fábrica da LEF, máscaras, sobre os eventuais atrasos do município. Fábrica da LEF, máscaras. Teve 8 meses para abrir, porque a nível da administração central não havia licenciamento para aquela empresa, a certificação das máscaras. Pela Câmara, tudo rápido. Fábrica da LEF, que já está em funcionamento. Os problemas que esta empresa teve, perguntar aos empresários, aos investidores, que tiveram com o licenciamento da empresa. Não foi responsabilidade da Câmara, porque entra a Autoridade Nacional da Proteção Civil, porque entra o Ministério da Economia, porque entra um conjunto de entidades, de organismos públicos que têm influência. Relva, Vaz Verde, a proprietária pediu ao Presidente da Câmara, e eu estou em condições de dizer isto ao público, que intercedesse por causa das dificuldades que o Ministério da Agricultura estava a levantar. E eu fiz-me a caminho de Lisboa, a bater à porta da Secretaria de Estado, do ICNF, para levantarem restrições, porque senão a fábrica da Vaz Verde ainda não estava concluída. Mas há muito mais exemplos. O caso do Hotel Palácio do Sal, que aliás a candidata do Partido Socialista votou contra. Ela votou contra. O Partido Socialista não esteve a favor de incentivos que o município deu para desenvolver e avançar com o hotel. Mas as dificuldades que essas pessoas tiveram, a Câmara Municipal é perguntar aos empresários que estão aí com processos aprovados e se calhar vamos o papel positivo da Câmara de Alcácer do Sal. Vítor Proença, acho que é um ponto que interessa e temos condições, porque são apenas 3 candidatos, para fazer aqui algum contraditório mais direto. Já tinha esgotado os 3 minutos e eu pergunto a Clarice Campos, sem prejuízo de poderem mais diretamente colocar alguns factos ou alguma questão até um ao outro. Clarice Campos há pouco falou que o Partido Socialista tem conhecimento de empresários e de projetos que levam anos. Quer dar exemplos, quer contrapor aquilo que Vítor Proença disse, que a generalidade dos casos, pelo menos os 2 que apontou, os atrasos decorrem da administração central e não da administração municipal? Obviamente não lhe vou dar exemplos, não lhe vou dar os nomes dos projetos, mas fomos contactados por vários investidores, não só ao nível das empresas, mas ao nível imobiliário, ao nível imobiliário, que se queixam desses mesmos investimentos. Tive um exemplo de um investimento que recentemente foi anunciado para Grândola, que me foi transmitido, que inicialmente estava para ser fixado em Alcácer e que não conseguiram efetivamente que fosse tratado com essa celeridade e que em Grândola foram rapidamente recebidos, inclusivamente com tradutores Mas qual terá sido o problema concreto em Alcácer? De que tipo de investimento é que estamos a falar? Do investimento imobiliário, neste caso, que também traz emprego, como é óbvio. Nós estamos a falar apenas de fábricas, não é? Todos os investimentos trazem são geradores de emprego. Era só para poder identificar. Pronto. E também para Vítor Proença poder eventualmente dar alguma explicação ou saber se identifica esse caso e se o confirma ou não. Identifico.
Posso responder também à questão do hotel? Sim, sim. Essa questão do hotel é muito pertinente. Não é um hotel, foram 2 hotéis. Posso responder, Sr. Candidato. Aquilo que eu queria responder em relação ao hotel, que o Sr. Candidato Vítor Proença fala que o Partido Socialista votou contra, refere-se à isenção das taxas para esse mesmo hotel. E aquilo que nós votámos contra foi porque nós, em reunião de Câmara, e as atas são públicas, apesar de no site do município a transparência ser aquela que é, e as atas, o que está é apenas as atas em minuta, portanto não se pode ler aquilo que nós dizemos nas reuniões, mas aquilo que nós propusemos nessa reunião foi que a isenção existisse, mas que fosse apenas, a isenção não existisse, mas que fosse dada a hipótese aos investidores de a pagarem quando o hotel abrisse. E essa foi uma contraproposta que fizemos. Nós, efetivamente, fomos contra a isenção, mas avançámos com uma contraproposta de pagamento faseado dessas mesmas taxas a quando da abertura do hotel. Está registado, como digo, não podem confirmar nas atas porque não estão expostas no site do município, estão apenas em minuta, mas nós temos essa ata e facilmente faremos chegar a quem de direito. Mas isso significa que o Partido Socialista, quando diz que quer incentivar a fixação de empresas, está disposto a dar outras coisas, mas não as isenções de taxas? Está disposto a dar isenção de taxas de forma equilibrada e equitativa para todos e para todas as empresas e não apenas para algumas. Ou seja, apenas com base no regulamento de benefícios fiscais, que terá que ser aprovado, e Exatamente. Não caso a caso. Passaríamos eventualmente a outro tema, digo eventualmente porque, não, sem prejuízo de algum dos candidatos, designadamente Vítor Proença, que foram ditas aqui coisas, não sei se quer responder. Eu também não gostava que houvesse maior contraditório direto, mas também não gostava de transformar o debate num frente a frente que excluísse o Gonçalo Nunes, naturalmente, mas não sei se quer responder agora a alguma coisa que foi aqui dito. Não, o que eu tenho a dizer é para o futuro, com base no presente, é para o futuro, e é aquilo que me interessa, que a população de Alcácer e do Torrão e da Comporta não quer saber de tricas e de questões, a população quer saber do desenvolvimento, e é isso, eu estou aqui nesse papel. Então vamos, pensei que houvesse algum que quisesse identificar o tal projeto que estava a ser referido por Clarice Campos, que passou para Grândola, segundo o que disse a candidata do PS, mas passemos a um outro tema, que também já foi aqui referido e que é visto como estruturante para Alcácer do Sal, para outros concelhos também, naturalmente, mas estamos a tratar de Alcácer do Sal, que é a estratégia local de habitação. Gonçalo Nunes, pedia-lhe assim que começasse agora, uma vez que nos temas anteriores foram os outros dois candidatos que começaram. Não sei se conhece bem a estratégia local de habitação que está em curso, em conclusão de aprovação no Conselho de Alcácer, falta aprovar pela Assembleia Municipal, e também perguntar-lhe o que é que defende, o que é que falta para que exista maior facilidade no acesso à habitação no Conselho de Alcácer. Ao longo destes 3 anos que estive na Assembleia Municipal, como deputado do PS, fui contribuindo com as minhas ideias e trazendo ao conhecimento do Executivo os problemas que identificava no nosso Conselho. Portanto, aqui discordo daquilo que o Sr. Presidente disse, que não fazíamos chegar ideias. Fiz chegar várias ideias, vários problemas, e alguns até foram resolvidos por este Executivo. Em relação à política de habitação, aquilo que a nossa coligação defende e apresentou é que, a nível das aldeias, a solução passa por disponibilizar terrenos para que se construam primeiras habitações. Aliás, solicitei isso várias vezes, Sr. Presidente, terrenos para a primeira habitação nas aldeias para fixar as populações. Trouxe vários exemplos de jovens que queriam viver nas nossas aldeias e não puderam porque não tinham terrenos para construir a sua habitação. Mas quando, e a nível do Conselho, sem prejuízo do seu tempo, quando fala em disponibilizar terrenos, significa o quê? Que eles sejam viáveis para a construção ou que a propriedade também seja oferecida, doada a quem quiser construir pelo município? Nas nossas aldeias, hoje ainda temos espaço para ceder, sobretudo na freguesia de Comporta, ceder terrenos para construir a primeira habitação, ou seja, os jovens poderem adquirir terrenos para a primeira habitação, e agora neste momento até saiu um concurso com preços muito elevados na Comporta, e saiu também para a freguesia de São Martinho, onde a Câmara finalmente disponibilizou alguns terrenos. Mas durante 3 anos eu solicitei isso na Assembleia. Terrenos a preços mais acessíveis, é isso? Em São Martinho, mas em Grândola, na Comporta, na freguesia da Comporta, considero que os preços são muito altos, são exagerados. Se vier a ser Presidente da Câmara e esse concurso não tiver sido fechado,
farei de novo, mas com outros valores, porque as pessoas precisam de fixar e nem toda a gente na comporta tem aquele nível de vida. A nível da capital de concelho, a nossa proposta passa por criação de habitação social, sobretudo neste momento, porque a construção civil está a atingir valores que não são compatíveis com os níveis de rendimento da nossa população, e a Câmara deve surgir aí também como uma proposta alargada e real a nível da habitação social, disponibilizando casas a preços com custos acessíveis à nossa população, claro, obviamente que sim. Muito obrigado. Vítor Proença, da CDU. A estratégia local de habitação que está a ser aprovada e que foi desenhada para Alcácer é aquela de que o Conselho precisa? É adequada ou é insuficiente? Eu julgo que sim, aliás, foi aprovada e espero que seja agora na Assembleia Municipal para nós enviarmos ao Instituto de Reabilitação Urbana e Habitação, o IRU, no sentido de apreciar e podermos candidatar a financiamento, porque estamos a falar de soluções diversificadas. Portanto, há aspectos que têm a ver com uma intervenção direta, que têm a ver com a habitação social e do parque habitacional do município, que em muitas situações está recuperado, mas em outras exige recuperação. Estamos a falar daquilo que a área de reabilitação urbana do Torrão e a área de reabilitação urbana de Alcácer proporcionam, que são incentivos e que são benefícios fiscais para as pessoas e que têm proporcionado neste momento 139 casos e processos de casas recuperadas com incentivos para as pessoas que a Câmara criou. A Câmara não recebe essa receita, mas ao mesmo tempo a pessoa ganha incentivo e reabilita. Mas também estamos a falar do balcão Casa Pronta, que queremos instituir e vamos instituir, o balcão Casa Pronta com o intuito de simplificar procedimentos, o CLAIM, que já existe, com a ADT do Torrão, o Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes, que é uma parceria da ADT, da Câmara de Alcácer, da Câmara de Grândola, relativamente aos migrantes, e no plano das desigualdades, o Serviço de Apoio à Vítima, porque também tem que haver habitação disponível para casos de violência doméstica ou pessoas que sejam sujeitas a maus tratos. Nós, aquilo que temos do ponto de vista das medidas, são investimentos fortes relativamente à recuperação da habitação social, que não esteja em boas condições e, ao mesmo tempo, poder construir e queremos avançar com habitação que permita arrendamentos, sobretudo para os mais novos, aqueles que vivem com os pais, querem constituir família, que têm dificuldades de ir ao crédito, o preço das casas está muito elevado, poderem ter essa oportunidade. Eu chamo a atenção de que, algo que ainda não se falou neste debate, que o ganho médio em Alcácer do Sal anda na ordem dos 990 euros. 990 euros rendimento mensal médio. Exatamente. Quando a média de Portugal anda em 1.300 euros. Portanto, nós temos aqui um problema de rendimentos que importa também alterar, e não, quer dizer, agora na campanha eleitoral as culpas, qualquer coisa que haja, a culpa é da Câmara Municipal. E, portanto, é bom refletir que há um conjunto de realidades em que a Câmara se move e se tem movido para contrariar, e o caso da habitação tem feito aquilo que é possível e queremos fazer mais, daí esta estratégia em que estamos a investir. Vítor Proença, já falou 3 minutos, não vamos ainda concluir o tema da habitação, ainda poderá certamente falar sobre a estratégia local de habitação. Há pouco, Clarice Campos, na sua intervenção inicial, estava a defender a ideia de que não é suficiente, é preciso mais e olhar também para as aldeias. Em que é que esta estratégia local de habitação é incompleta? Porque é que diz que é incompleta e como é que poderia ser melhor? O que é que defende? Muito obrigada. Nós, para desenvolvermos Alcácer e para resolvermos o problema que todos identificamos, que é a falta de população, a estratégia local de habitação e a aposta na habitação é fundamental. Para nós temos que não só
ficar na proposta que foi aprovada em reunião de Câmara e que nós também aprovámos, mas que foi uma proposta que é muito incipiente, precisa de um trabalho mais profundo. Aliás, a estratégia local de habitação pode ser revista semestralmente e, portanto, é isso que nós iremos fazer e pretendemos dialogar com várias instituições. Nós temos no território várias instituições que têm elas próprias habitação própria e que pode ser incluída nessa estratégia local de habitação. Temos as habitações da autarquia que têm que ser candidatadas no âmbito da estratégia local do primeiro direito, que tem que ser feita candidatura, que tem que ser feita todo esse processo. As habitações do município precisam urgentemente de um trabalho de renovação e de remodelação. É necessário mais habitação ao nível do primeiro direito, é necessário mais habitação a custo acessível para os jovens, é fundamental. Nós até propomos, a exemplo de outras autarquias, que seja possível adquirir habitações, por exemplo, no centro histórico e depois disponibilizá-las a jovens, rendas a custo acessível, mas as aldeias é uma aposta fundamental. Como eu disse há pouco, nós corremos o território e temos que investir nessas aldeias. Como? Com loteamentos de iniciativa municipal. Foi aquilo que nos disseram em Santa Catarina, por exemplo, que é necessário às jovens que se fixaram na Quinta da Oriola, mas que gostavam, são de Santa Catarina, gostavam de ter ficado, não têm há muito tempo loteamentos de iniciativa municipal. Nós queremos apostar muito também na habitação, na estratégia de habitação nas aldeias. Essa é uma nossa aposta bastante forte, portanto, queremos que a estratégia se alargue a todo o território. Mas sobre a que está em cima da mesa, já disse que pode ser melhorada, aperfeiçoada ao fim de 6 meses e que o PS vai ver isso. Mas na que está agora em cima da mesa já alterava alguma coisa? Alterava. Aquilo que eu lhe estou a dizer, porque não está contemplado. Por exemplo, ao nível das parcerias não está contemplado e ao nível das aldeias também não está contemplado. E a reabilitação da habitação municipal? A reabilitação da habitação ao nível das áreas urbanas está contemplada. Não estou a falar da habitação municipal, das casas municipais, essa questão. Exatamente. Presidente Vítor Proença, ouvimos aqui, Presidente, candidato neste caso, ouvimos aqui a candidata do PS a defender a ideia de loteamentos de iniciativa municipal como forma de responder à falta de habitação nas aldeias. Isso faz-lhe sentido? Acha que é uma boa ideia ou há objeções que esteja a ver que... Estes debates são extraordinariamente interessantes para quem está fora da cortina e para quem está atrás da cortina. Porque aquilo que acabamos de ouvir agora é extraordinariamente interessante. Eu entreguei aos vereadores do Partido Socialista um dossiê completo, onde isto foi aqui dito agora como críticas, está lá tudo. Está lá tudo, na estratégia. E entreguei esse dossiê com um diagnóstico, com soluções, com as medidas que nós vamos tomar, que queremos tomar. E aquilo que foi colocado pela senhora candidata e pelos vereadores do Partido Socialista foi uma aprovação, sem qualquer tipo de comentário objetivo. Nada. Aquilo que acabou de ser dito agora, isto surge hoje para o debate. Surge para este debate. Portanto, aquilo que foi colocado como crítica está no documento. E é evidente que é um documento sempre dialético e que pode e deve ser, aliás, como eu faço, como a minha equipa faz, sempre aperfeiçoar em andamento, sempre a melhorar. Mas, claramente, o município, nos recursos que tem uma visão integrada do Concelho de Alcácer, porque Alcácer, talvez, há muita gente que sabe, que está muito concentrado na cidade, é o segundo maior de Portugal e depois tem alguns centros urbanos onde estão concentradas uma parte significativa da população, o caso da Comporta, o caso do Torrão, e depois temos as aldeias que têm que ter outra vida, que é aquilo que o nosso projeto defende. Por isso nós defendemos que uma escola como Casebres não pode fechar. A escola de Palma, em 8 anos, nós conseguimos travar o funcionamento da Escola de Palma. Nós, quando eu entrei em 2013, a Escola dos Telheiros era para fechar. A gestão anterior do Partido Socialista queria fechar a Escola dos Telheiros. Portanto, e esta conjugação de habitação, serviços públicos, respostas, nós temos isso tudo na estratégia de habitação, tudo.
Portanto, e aquilo que a candidata colocou, não é, é a partir do voto favorável que fez com os vereadores do Partido Socialista, um documento que eu apresentei, um documento extraordinariamente rico e importante e que houve partilho e houve discussão. Portanto, nós temos uma estratégia de habitação, vamos colocá-la, se o povo nos der essa força, e vamos à procura de financiamento, porque já mostramos que somos uma equipa capaz de trazer financiamento para Alcácer do Sal. Muito obrigado. Gonçalo Nunes tem estado a tomar notas. Presumo que ainda queira dizer mais algumas coisas sobre a habitação no Concelho de Alcácer. Não, sobre a habitação, disse as nossas linhas gerais, sem dúvida, e fico contente que ao fim de 8 anos o nosso Presidente tenha um plano para a habitação. Lamento não tenha surgido há 7 anos atrás. Muito obrigado. Passamos a outro tema, que neste caso um tema que se juntamos, 2 temas, a habitação, acabámos agora, e a pedir aos candidatos que refletíssemos um pouco sobre a educação e a saúde no Concelho de Alcácer do Sal. E podemos pegar por este mote que Vítor Proença acabou de deixar, de que foi a CDU que travou um processo de encerramento de escolas no Concelho de Alcácer do Sal. Como é que responde a isso? E depois gostava de ouvir o seu pensamento sobre a transferência de competências, a educação no Concelho de Alcácer e também a saúde. Muito obrigada. Em relação à questão do encerramento das escolas, eu sou favorável às escolas abertas. Acho que é fundamental que as escolas estejam a funcionar nas aldeias. No nosso programa temos, inclusivamente, a reabilitação dos edifícios escolares dos Casebres e de Palma. Quanto ao edifício dos Telheiros, continuamos a aguardar pela conclusão das obras, que neste momento dá a ideia que estão paradas, mas de facto a nossa grande aposta é efetivamente a educação, porque sem a educação nós não conseguimos ter população de qualidade, altamente qualificada, e não conseguimos mais uma vez trazer e fixar os jovens no nosso território. Em relação à transferência de competências, vem aí um momento extremamente desafiante para todos os autarcas. Nós estamos cá para o agarrar, estamos cá para agarrar essa transferência de competências, não só ao nível da educação, mas ao nível da saúde. Estamos preparados para elas e estamos preparados para trabalhar lado a lado com os agrupamentos de escolas, disponibilizando tudo aquilo que é necessário, sabendo das suas principais dificuldades, principalmente ao nível dos meios técnicos. Neste momento, há um plano tecnológico muito importante a avançar ao nível do país e sabemos perfeitamente que as escolas não têm condições para depois suportar toda essa manutenção desses equipamentos em termos de pessoal. Nós temos que pensar nessa questão e temos que fazer uma aposta muito clara no apoio e no reforço técnico a esse nível, porque só assim conseguimos que as escolas avancem no futuro, avancem no digital, que tanto foi importante nesta altura. O município de Alcácer tem vindo a rejeitar a transferência de competências, enquanto elas são facultativas, e o PS tem defendido que deveria aceitar pelo menos algumas. No caso da habitação, já deveria ter havido essa transferência de competências, na sua opinião? No caso da educação, peço desculpa. Obrigado. No caso da educação, nós defendemos que já deveria ter efetivamente existido, apesar de termos ressalvado nas últimas votações a questão do período de pandemia em que atravessámos e que era difícil que essas transferências fossem, dada a preparação necessária do município, dos trabalhadores do município, das próprias escolas, que era um processo difícil numa altura em que estávamos a viver um período de pandemia que ainda continua, mas agora muito menos forte do que no ano passado. Mas é fundamental, sempre fomos a favor, se não tivéssemos a pandemia, obviamente mantínhamos a nossa posição, obviamente para o ano vamos agarrá-lo e vamos agarrá-lo com todas as forças, como nós agarramos todos os desafios onde nos colocamos. Muito obrigado. Não falou da saúde, mas ainda terá a oportunidade certamente. Vítor Proença, sobre a educação e também a saúde, se quiser de alguma forma juntar logo os 2 temas, eu perguntava-lhe porque é que
para ter a oportunidade de fundamentar, a maioria CDU não quis avançar ainda com a aceitação das transferências de competências, designadamente no que diz respeito à educação. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, sobre a educação, eu quero dar os meus parabéns e felicitar a comunidade educativa. Quero felicitar o papel extraordinário dos professores do Conselho de Alcácer de Sal, das assistentes técnicas, das assistentes operacionais, dos assistentes que trabalham nas escolas e felicitar também todo o papel interventivo dos alunos e dos pais. Os meus parabéns, já o fiz publicamente há algum tempo a esta parte. Vamos separar aquilo que tem que ser separado. O Estado tem funções sociais na educação, desde logo a diversos níveis, e os municípios têm as suas competências próprias que, a partir de março de 2022, no próximo ano, serão alargadas. Aquilo que é competência, o que tem sido competência do município, nós temos feito, e acho que bem. A Escola dos Cedilheiros não está parada, senhora candidata, a Escola dos Cedilheiros continua em obra. Eu estive lá há dias a visitar e está muito bem, está a andar, vai ser uma boa escola, toda renovada, aquela que estava para fechar e que não fecha, porque é uma parte da cidade, toda a zona nascente da cidade, que ficava privada dessa escola. Renovámos a oficina da criança, temos um projeto no nosso programa de alargar a experiência da oficina da criança para o 5º e 6º ano, para proporcionar aos pais, às famílias, novas soluções de tempos livres e para as crianças. Na Escola Pedro Nunes vamos receber a instalação, mas o Estado, o Ministério da Educação não fez as obras, porque aquela escola necessita de intervenção fortíssima e deixou deslizar para depois a Câmara ficar com o ónus de gastar ali 1,5 milhão, 2 milhões de euros. Isto é injusto, é incorreto, mas nós vamos assumir, a partir de março de 2022, essas competências, estamos preparados. Para a Escola do Morgadinho, toda a gente sabe que é das coisas mais modernas que este Conselho tem a nível do país. O trabalho com os dois agrupamentos, o agrupamento do Torrão e o agrupamento de Alcácer, é fantástico. No caso das transferências de competências, é bom que nós saibamos o que é que estamos a falar, porque há pessoas que abrem a boca e não sabem bem o que é que estão a dizer. Repare-se nisto. A transferência de competências para o município de Alcácer de Sal, o envelope financeiro que o Estado tem para Alcácer é 1,3 milhões de euros. Quando aquilo que são encargos que vão passar para o município anda na ordem dos 4 milhões de euros. Ou seja, o Estado vai meter pedregulhos na mochila do município, o município vai assumir essas responsabilidades, mas fica um déficit para o povo, para a população, que toda a diferença entre 1,3 milhões de euros e quase 4 milhões de euros vai buscar só o orçamento municipal quando devia vir do orçamento de Estado, que eram despesas que o Estado fazia. Portanto, nós vamos apostar e continuar a apostar na alimentação, na motivação da escola, motivação dos professores, resultados, e hoje há bons indicadores. Quanto à saúde, telegraficamente... Deixamos para a seguir, uma vez que temos tempo e não há necessidade de deixarmos o tema tratado pela rama. Gonçalo Nunes, sobre a descentralização de competências, neste caso no que diz respeito à educação, e se acha que as competências que o município já tem na educação, o parque escolar, todas essas coisas, o que é que tem a dizer sobre isso aqui no Conselho de Alcácer? Sobre a descentralização de competências, nós somos a favor do empoderamento dos municípios, sem dúvida. Esse empoderamento terá que ser feito tendo em conta todas essas cautelas, e aí, nesse aspecto, o PS tem sido um pouco omisso em relação à diferença entre os valores a transferir, as responsabilidades a transferir e os direitos. Obviamente que isso não poderá acarretar um sobreendividamento dos municípios, mas tudo o que seja para tornar local as decisões e o poder local e resolver localmente, tudo isso é-nos favorável, e acho que é por aí o caminho, sem dúvida. Em relação à educação, olhando para os últimos 2 governos PS, não me parece que seja a educação uma das maiores bandeiras desses governos. A nossa escola é uma escola com resultados que não são um grande motivo de orgulho. A nossa escola é dos últimos do ranking do país, isso já foi aqui referido. Isso só se resolve envolvendo a nossa comunidade escolar. Não estou aqui a desfazer o esforço dos alunos, dos professores, dos discentes, dos próprios pais.
Sem dúvida, Alcácer tem vários problemas e isto só se resolve com políticas integradas. Há neste momento um programa que envolve a comunidade escolar na sociedade civil, que é o programa Jovem Voz Ativa. Isso é um programa que é de parabenizar, é um passo para a solução deste tipo de problema, ajuda-nos a trazer os jovens para a sociedade e levar a sociedade para a escola, e acho que essa é uma forma de se resolver o problema. É claro que ao nível das infraestruturas também é necessário haver boas infraestruturas, haver boas condições para que haja produtividade. Nós defendemos também ainda que Alcácer tem condições para albergar hoje um centro de ciência viva que pode também ajudar a melhorar as competências dos nossos alunos e também fomentar o desenvolvimento nessas áreas, e poderá ser também uma boa medida para ajudar Alcácer a colocar a educação no lugar em que ela merece estar. Defendemos também a criação de um gabinete de intervenção social para a articulação entre a escola e as famílias e, claro, pretendemos dotar o município de meios mais fortes e, obviamente, aproveitar a delegação de competências para resolver localmente com uma eficácia que acho que não se consegue resolver de forma central. Sem dúvida, porque a educação, para nós, é o primeiro pilar, neste momento, para resolver os problemas do nosso concelho e não só. Já assumimos a separação do tema da saúde, em que entramos agora, e começamos por si, Gonçalo Nunes, para irmos rodando aqui o arranque de cada tema. No caso da saúde, qual é o diagnóstico que faz? O Concelho de Alcácer está bem servido, que carências é que encontra, e aproveitava para lhe pedir também, se entender, que faça uma avaliação da resposta ao combate à pandemia de Covid-19 aqui no Concelho de Alcácer. No Concelho de Alcácer, a pandemia é, sem dúvida, um fator mais marcante da nossa sociedade nos últimos 2 anos. Na primeira fase, tive a oportunidade de o fazer publicamente em Assembleia Municipal, parabenizei o nosso Executivo pelos resultados que teve. Na segunda fase, as coisas não correram tão bem, mas eu julgo que a pandemia hoje brevemente será uma situação endémica e prefiro olhar para a pandemia como uma ferramenta para nós tomarmos medidas pós-pandémica e ajudarmos as empresas e as economias a reconstruírem-se depois dessa fase, do que propriamente agora estar aqui a analisar a medida A ou B ou C com a qual discordei, e sobretudo, enquanto a pandemia durar, eu acho que a solução para todos nós, concordando ou discordando, é aceitar aquilo que nos for dito por as entidades competentes para o problema. A nível da saúde em Alcácer tem 0,9 médicos por 1000 habitantes, Alcácer tem uma unidade local de saúde que vai dando resposta, Alcácer tem felizmente uma CIV que tem-se assistido a uma discussão sobre quem é realmente o primeiro responsável pela vinda da CIV. A coligação, em relação a esse assunto, quero parabenizar os dois, tanto o Executivo como o PS de Alcácer, porque eu assisti a ambos a desenvolver esforço nesse sentido, e para nós o mais importante é que ela chegou, está cá, e que servirá à população de Alcácer e também àqueles que por aqui passam. E isso para nós é realmente um bom passo na área da resolução dos nossos problemas da saúde. O que é que nós defendemos também na saúde como medidas das nossas linhas gerais que trazemos? Defendemos o reforço do número de médicos, não é? Como é elementar para aquela estatística que há pouco referi. Pretendemos dotar a nossa unidade local de saúde pretendemos candidatarmos à construção de uma unidade de cuidados continuados, sem dúvida. Alcácer enfrentou parte da pandemia sem delegado de saúde. Não sei se esse problema hoje já está resolvido, se não, gostaria nunca ouvi nada nem da parte do Executivo, nem da parte do Governo, ou do PS de Alcácer, mais concretamente, em relação a este assunto. Foi um assunto que me preocupou, foi um assunto que me incomodou. Não sei se está resolvido, se não, mas acho que Alcácer precisa de uma autoridade de saúde. E a doutora Tamara anunciou a sua saída, não foi uma saída repentina, e esse problema assolou-nos durante algum tempo. Muito obrigado. Vítor Proença, pedia-lhe que fizesse um diagnóstico da saúde no Concelho, que propostas é que a CDU também apresenta, se acha que foram adequadas as respostas das instituições em período de pandemia, não apenas do Serviço Nacional de Saúde, mas do próprio município e outras entidades, e talvez possa começar por satisfazer aqui a curiosidade que o Gonçalo Nunes levantou agora, saber se Alcácer já tem
delegada de saúde ou delegado de saúde? Não é a Câmara que deve responder, porque a questão dos mas estará informado, de saúde, sabe, certamente. Não é? Alcácer do Sal nunca deixou de ter delegada de saúde. Vamos lá esclarecer de uma vez por todas isto que foi dito, já é a segunda vez que é dito pelo este candidato Gonçalo Nunes. O município de Alcácer tinha 2 delegadas de saúde. Tinha uma delegada de saúde, que é a doutora Tamara Propauquenco, e tinha a doutora Yolanda Noronha, que era delegada de saúde e é delegada de saúde. Uma saiu, concorreu a um concurso para uma região autónoma e ficou a segunda delegada de saúde. Entretanto, em período de férias, o Dr. Joaquim Toro, que é o coordenador regional do litoral alentejano dos delegados de saúde, assumiu a responsabilidade. Nunca, em momento algum, Alcácer deixou de ter a autoridade de saúde. Isto não tinha sentido nenhum. Relativamente às questões da saúde, eu chamo a atenção aqui de uma matéria que nós estamos a lutar e com as comissões de utentes, a Assembleia Municipal, um conjunto de entidades, que é o número elevado de pessoas de Alcácer do Sal que ainda não têm médico de família. Por outro lado, um problema que tem a ver com as especialidades. O HLA, Hospital do Litoral Alentejano, dá uma resposta satisfatória, é muito importante aquele equipamento, não se podem colocar hospitais daquela, eu sei o que é que estou a falar, porque conheço o surgimento e o nascimento e tanto lutei pelo Hospital do Litoral Alentejano, mas a verdade é que do ponto de vista de recursos humanos em especialidades, há ali carências. Profissionais de saúde, é indispensável tratar de forma diferente aquilo que é diferente. Nós precisamos de mais médicos e mais profissionais de saúde, enfermeiros e profissionais de saúde, e têm que ser criados investimentos, estímulos para eles ficarem nas regiões. Covid. Nós estivemos sozinhos. O projeto CDU esteve sozinho no terreno. E tivemos bem. Na primeira, na segunda, na terceira fase. Sempre. E agora vamos fazer uma coisa. Vamos, em breve, oferecer às IPSS, porque o Estado deixou de fornecer os testes para os funcionários das IPSS e a Câmara Municipal já adquiriu 2.000 testes para oferecer às IPSS, para testar os funcionários. Porque o que se passou no Lar de Casebres é muito grave, é muito preocupante. Mas o que é que quer dizer com a CDU esteve sozinha? Esteve sozinha do ponto de vista da gestão autárquica. A gestão autárquica esteve, do ponto de vista de poder local, com os profissionais de saúde na linha da frente, com os bombeiros, com as IPSS, do ponto de vista político, e não tive nenhuma força política a telefonar ou a dizer: olha, Sr. Presidente da Câmara ou Câmara Municipal, vocês têm a nossa solidariedade, vocês têm o nosso apoio, o que é que vocês precisam? O que é que a Câmara precisa? O que é que a Junta A, B ou C precisa? Mas nas reuniões de Câmara houve muitas vezes que assisti com o PS a congratular-se com medidas municipais e com resposta municipal. Mas a congratulação não deixa de ser o reconhecimento, e eu confirmo isso, o reconhecimento do trabalho extraordinário que nós fizemos. Portanto, do ponto de vista das máscaras, do ponto de vista da higienização, do ponto de vista de intervenção. Foi um trabalho fantástico feito pelos órgãos autárquicos da gestão CDU. E eu sou aqui um candidato do projeto CDU. Agora, do ponto de vista da tal solidariedade permanente e com atitudes concretas relativamente, escassearam. Uma outra coisa que eu aqui queria chamar a atenção é a viatura de suporte imediato de vida é uma mais-valia para Alcácer do Sal. Houve um conjunto de entidades que estiveram. Eu não aceito é que alguém se ponha em bicos de pés a dizer que sozinho é que resolveu o problema, porque não foi. As comissões de utentes tiveram um papel muito forte. A Assembleia Municipal, a Câmara Municipal, desde 2014. Eu, na inauguração do quartel dos bombeiros de Alcácer, falei na ambulância de suporte imediato de vida. Agora, a Câmara conseguiu, em 2 meses, uma oferta de uma viatura 4x4, que vale 50 mil euros, e foi oferecida aos centros de saúde para percorrer as zonas mais difíceis, com os médicos e enfermeiros. Por outro lado, nós defendemos para o Conselho, no plano da saúde, algo que está a faltar e que acredito que esta cooperação que está a haver entre o município e a unidade local de saúde, que é uma boa cooperação, que vamos conseguir uma unidade multirrastreio
para ir às aldeias, aos locais mais afastados, com médico e com enfermeiro. Nós defendemos isto no nosso programa, no nosso projeto. E, ao mesmo tempo, para terminar, dizer que, relativamente ao papel das autarquias, a Junta de Freguesia de Casebres, com o apoio incondicional da Câmara Municipal, vai abrir muito em breve, uma nova extensão de saúde, que em boa verdade competia ao Estado fazê-lo e não fez, e no caso de Palma estávamos em risco de perder a extensão de saúde de Palma, porque ia fechar, deixava do médico ir a Palma e privar aquela população, e a Câmara chegou-se à frente e investiu 100 mil euros com o apoio da União de Freguesias de Alcácer do Sal para aquela extensão de saúde. Portanto, veja-se o que é o papel de intervenção do município, CDU, em matérias que deveria competir ao Estado e o Estado não faz, e nós avançamos para não deixar o povo e a população sem serviço e sem respostas. Clarice Campos, ouvimos aqui várias coisas, presumo que algumas delas queira responder, e pedia-lhe então que nos falasse sobre como avalia a resposta à Covid, política de saúde para o Concelho de Alcácer, propostas que tenha, e que responda também a algumas acusações que ouvimos aqui, designadamente sobre a ambulância que o PS pôs em Não são acusações, são constatações. Afirmações. Permita-me que comece pelas nossas propostas. Nós, efetivamente, constatamos que a saúde é fundamental. Nós temos uma população extremamente envelhecida, temos uma população dispersa, somos o segundo maior concelho do país e é necessário adotar medidas diferentes a esse nível. Por isso, nós propomos a criação de uma unidade móvel que percorra o concelho para prestar cuidados médicos à população, por todas as freguesias. Iremos, obviamente, lutar e pugnar junto do Governo para a colocação de mais pessoal médico e enfermeiro aqui no Centro de Saúde e também no SUP. É fundamental. Sabemos que há uma dificuldade muito grande ao nível desse pessoal, porque não existe, os concursos estão abertos, as pessoas não concorrem, portanto tem que se criar efetivamente estímulos à fixação dessas populações, desses profissionais no nosso território, isso é fundamental. Propomos a criação de uma unidade de cuidados continuados aqui no Concelho e em relação às acusações de falta de solidariedade, lamento, eu não tenho o hábito de gravar telefonemas de ninguém, mas de uma forma muito tranquila, lembrar o Sr. Presidente que lhe telefonei várias vezes e que nos telefonámos a perguntar se era necessário alguma coisa, algum apoio e que estávamos solidários com aquilo que fosse necessário. Telefonei a Presidente da Assembleia Municipal, pode efetivamente testemunhar os meus telefonemas e a minha preocupação em relação à questão da Covid logo no início. Fomos também nós que levámos propostas às reuniões de Câmara para apoiar os profissionais, para apoiar os empresários, portanto também levámos essas propostas e estão também patentes nas atas das reuniões de Câmara e não podia aqui deixar de saudar efetivamente o papel fundamental que os nossos profissionais de saúde tiveram neste processo. Os profissionais de saúde, obviamente os autarcas, obviamente todos os envolvidos, os funcionários da autarquia, que também foram peças importantes. Todos nós fizemos a nossa parte. Obviamente que o Executivo Permanente tem aqui funções diferentes. Nós não só nos disponibilizamos, como avançamos com propostas que até poderiam ir mais além do que aquelas que foram aprovadas. Portanto, dizer que nós nunca nos disponibilizamos não corresponde efetivamente à verdade. Eu não tenho nem nunca terei o hábito de gravar telefonemas de ninguém, mas que o senhor candidato Vítor Proença confirme que falámos várias vezes ao telefone nesse momento. E eu aproveitava, mas isso não é importante. Ainda tem tempo, Vítor Proença gastou mais tempo, digamos assim, na última intervenção, e eu perguntava-lhe, relativamente à chegada da ambulância de suporte imediato de vida, há uma fotografia, o Partido Socialista fez circular uma fotografia onde se vêem apenas pessoas do PS da frente da fotografia. Isso não é aproveitamento
desse resultado, chegar cá, ou efetivamente quem fez a diferença foi o Partido Socialista? Eu confesso-lhe, não querendo, tenho reafirmado isto em vários locais. Todos sou alcacerense e todos, mas todos mesmo, somos poucos para pugnar por aquilo que é importante por Alcácer. Mas a verdade é que, se há vários anos se debatia com o problema da CIV, se debatia com o problema da ambulância, questionem-se a partir de que momento é que ela chegou. E eu sei o trabalho que foi feito desde que tomei posse como deputada na Assembleia da República e usei, e não tenho, tal como o candidato Vítor Proença, na qualidade de presidente, usará toda a influência que conseguir para trazer para o território aquilo que foi necessário. Eu usei toda a influência que pude para que a ambulância estivesse aqui nesta altura. E isso é fundamental. Agora, vejam, só quero que vejam essa diferença. Se há tantos anos se reivindicava e não se conseguiu, qual é o elemento que está aqui diferente? Mas volto a reafirmar, todos somos poucos para trazer para o nosso território aquilo que ele precisa. E eu estarei sempre lá, no combate, para que tenhamos aquilo que é necessário. Vítor Proença estava numa parte que não era audível, não sei se quer dizer alguma coisa sobre isto. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, é que desejo muito, houve muita gente a lutar pelo suporte imediato de vida, não quero é que não se deixe de dizer a verdade do nosso empenho da Câmara Municipal e meu relativamente a isto. Foi muito forte, ainda no tempo do ex-ministro Paulo Macedo. Mas desejo outra coisa. Desejo que, após as eleições, a ambulância de suporte imediato de vida não saia de Alcácer de Sal. E desejo ainda outra coisa, que não se venha a fechar, ou melhor, a diminuir o horário do SUB de Alcácer. Eu espero bem que este SUB, que funciona 24 sobre 24 horas, não venha a acontecer aquilo que aconteceu em Grândola já há uns anos atrás, que é diminuir o horário. Eu espero que não, vamos lutar todos, toda a população estará connosco nesta luta, porque ele tem que estar aberto, porque a partir de certa hora da noite, a população de Grândola, a resposta que tem é vir ao SUB de Alcácer do Sal. Espero bem que isso não aconteça e alerto já a população para que nos acompanhe nesta luta. Quanto ao futuro, dizer que nós temos um capítulo todo dedicado à saúde e à vida saudável, a parte do desporto, a nutrição, a alimentação, as escolas, os lares, tudo que tem a vida saudável, de facto é valiosíssimo, em que 2 enfermeiras que estão no nosso projeto, na lista da Câmara, deram um contributo fortíssimo para esse nosso programa. Clarice Campos, começávamos por si agora num outro tema. Em relação a candidata Clarice Campos, referiu que é deputada na Assembleia da República, e eu gostaria de colocar uma questão. Como deputada, o que é que nos pode dizer a nós, utentes daqui de Alcácer e não só, da nossa região, sobre o encerramento da unidade de convalescença do Hospital do Litoral Alentejano? O que é que sempre encerrou? E o que é que fez para evitar que isso acontecesse aqui na nossa região? Não sei se é... Claro, sim, é interessante. Respondendo ao candidato Gonçalo, dizer-lhe que quando recebemos essas notícias, falámos imediatamente com a administração do HLA, que nos foi dito que essa valência foi transformada, foram criadas mais camas de internamento e que estariam a trabalhar noutras soluções e nós estamos a acompanhar essa situação. Se me é permitido acrescentar ainda em relação a este tema da saúde, porque acho que é importante e não posso deixar de reforçar e pode depois descontar-me nos minutos... Não, tem tempo, o Presidente Vítor Proença já falou um pouco mais. Pode depois descontar-me nos minutos seguintes, mas dizer que esta administração do HLA tem, por aquilo que temos acompanhado, tem uma aposta muito grande ao nível, e que vai ao encontro do nosso programa ainda ao nível da saúde, na descentralização das consultas de especialidade, que é algo que nós consideramos que é fundamental, mas também numa aposta na requalificação das horas
obras em vários edifícios, como é o caso aqui do edifício do Centro de Saúde de Alcácer do Sal, para além da construção de uma série de edifícios em todo o litoral alentejano, e que eu acho que é importante salientar, apesar de não estar aqui a defender a administração, mas estamos a falar de saúde e estamos a falar de saúde no nosso território. Não podia deixar de referir aqui o papel fundamental que teve a Junta de Freguesia do Torrão no combate à pandemia. Falámos das autarquias e no combate à pandemia, na proximidade constante com os cidadãos, em que o próprio presidente da Junta de Freguesia se deslocava para fazer compras, para apoiar, uma vez que tem um número de recursos muito limitado, ele próprio se deslocava para fazer compras, para levar medicamentos, para apoiar essa população. Só para terminar, referir que foi a única junta de freguesia, e continua a ser, que no período da pandemia continua a transportar os fregueses para os hospitais, para consultas médicas. Muito obrigado. Eu começava por si sobre um outro tema, a fiscalidade. Alcácer Desculpe lá, mas isto foi feita aqui uma afirmação com alguma gravidade. Acabou de ser produzida aqui, que no fundo é o tomar partido pela Junta de Freguesia do Torrão, que me parece que é uma ideia de colocar o Torrão contra o Alcácer contra o Torrão, que não fica bem, porque todas as 4 juntas de freguesia tiveram um papel muito importante no processo da Covid. Todas elas. E não se venha dizer que é a única que transporta. Portanto, eu não quero falar das outras freguesias, mas isso não fica bem e não corresponde à realidade. Mas estamos num debate eleitoral, claro, e os eleitores, pelo menos dos municípios de Alcácer, sabem que a Junta de Freguesia do Torrão é a única de maioria PS e com certeza também fazem essa interpretação. Passamos a um outro tema, ia pedir a Clarice Campos, para começar, sobre a fiscalidade. Alcácer do Sal é conhecida por ser um município que tem a taxa mínima de IMI. Há outros impostos também em que a Câmara pode decidir, designadamente com a participação do IRS e na derrama. Queria pedir-lhe que nos explicasse qual é a sua política fiscal, o que é que propõe. Olha, em termos de política fiscal, aquilo que nós temos referido é que os valores são mínimos, vêm mínimos desde o tempo do Partido Socialista, portanto, não foram aumentados, obviamente, mas foi nos governos daqui, em termos autárquicos, obviamente, do Partido Socialista, que os valores atingiram este mínimo e que não pode baixar mais. Portanto, por todo o distrito nós assistimos a taxas um pouco mais elevadas em vários impostos, mas ao nível destes impostos, portanto, as taxas são mínimas e não podem baixar, e nós, obviamente, que também não o vamos fazer. Vamos fazer ao nível da derrama. Vamos, efetivamente, criar e regulamentar a situação da derrama e a isenção da derrama nos projetos de investimento que consideremos relevantes e inovadores para a atração de investimento para o Concelho. Que considerem, mas vai ser avaliado caso a caso ou com um regulamento que há pouco... Com um regulamento próprio. E a isenção da derrama que falou é para qualquer montante? Tem a ver com a qualidade do projeto ou com... Até 150 mil euros. Até 150 mil euros, já temos atualmente uma derrama reduzida e o que defende é a isenção Exatamente, pura. Mas vamos criar um regulamento próprio e na altura analisaremos essa situação. Gonçalo Nunes, do PSD-CDS Aliança, qual é a sua política fiscal para Alcácer? O que é que defende? Alcácer tem uma carga fiscal bastante moderada, mas isso não tem resolvido os problemas nem da demografia, nem da fixação de empresas. Alcácer tinha, em 2018, 1.887 empresas, em 2019 tinha 1.799, continua a haver fuga de empresas. Alcácer continua a aumentar as importações, a baixar as exportações, portanto, a fiscalidade, neste momento, acho que não tem mais condições para responder aos principais problemas do nosso Concelho. Nós defendemos que a isenção de taxas só deverá ser aplicada para projetos de bens transacionáveis ou de elevado nível de inovação e desenvolvimento.
creio que neste momento não há muito a fazer a nível de fiscalidade. A nossa maior preocupação é qualidade de vida para a população que iremos aqui fixar e para as empresas que aqui também se venham a sediar. Há pouco, nos critérios que referiu para justificar a isenção de taxas, não incluiu o emprego. Um projeto que dê muito emprego também é interessante e merece isenção fiscal ou não? Eu, quando falo a isenção, acho que deve ser, sobretudo, para bens transacionáveis e ao projetos de grande nível de inovação, desenvolvimento, sobretudo que estou a pensar sobretudo de caráter ambiental, é porque, no sentido, se calhar não vale a pena estar a dar isenções de taxas para projetos de serviços que teriam que ser feitos exatamente aqui, não é? Estar a dar benefícios fiscais, uma empresa que se vai aqui sediar, mas de uma coisa que só pode ser feita aqui, não nos parece a nós que seja uma boa política fiscal. A política fiscal será feita, os estímulos fiscais serão feitos para atrair empresas que possam se fixar em qualquer outro concelho e que nós tenhamos, que sejam geradoras de emprego qualitativo e que aí a autarquia possa assinar com benefícios fiscais para garantir a fixação dessa empresa. Obrigado. Vítor Proença, e relativamente à política fiscal, quais são as propostas da CDU? Bom, desde logo, termos em linha de conta que temos uma carga fiscal local, municipal, baixa, naquele município que tem menos receita no distrito de Setúbal. Continua a ser Alcácer de Sal, que no caso do IMI tem 0,3. Mas, atenção uma coisa, porque isto, o IMI de 0,3 ou 0,32, no caso de Alcácer, desde logo, foi efetivamente em presidência do Partido Socialista que foi aprovado, mas foi aprovado por pressão da CDU. Porque o Partido Socialista não tinha maioria na Assembleia Municipal e foi a CDU que impôs este valor dos 0,3. Portanto, isto está e mantemos porque é o valor mais baixo e não é possível descer mais. Mas atenção uma coisa, nós tivemos que modificar com as finanças os coeficientes. O que é isto? Temos um 0,3 para todo o município, mas tínhamos zonas do Conselho, no caso do Brejo da Carregueira, pessoas de segunda habitação, que venderam casas há pouco tempo por 3 milhões de euros, que tinham o coeficiente mais baixo do Conselho de Alcácer. Isto era injusto. E acabou-se com isso. Tivemos uma comissão técnica com as finanças que esteve a analisar com detalhe a área geográfica de cada coeficiente e quando nos deparámos com uma situação que, sinceramente, não conhecíamos, de coeficientes extraordinariamente baixos de pessoas que conseguem vender casas por 3 milhões de euros que estavam a pagar valores na mesma do 0,3, mas com os coeficientes extraordinariamente baixos. Portanto, isto modificou-se. Por outro lado, relativamente à questão do regulamento dos benefícios fiscais, eu já informei a Câmara e já coloquei o assunto em reunião de Câmara, enquanto instituição, que nós estamos a trabalhar e está muito desenvolvido o regulamento dos benefícios fiscais. Isto não é fácil, tem que bater com a legalidade, com as normas que existem em Portugal, mas claramente a linha condutora é manter os benefícios fiscais, tudo que seja reabilitação de património, em áreas vastas de Alcácer e do Torrão. Relativamente aos incentivos ao interior, criar um conjunto de benefícios que pontuem desse ponto de vista, ou seja, a localização nas zonas mais interiores, e depois, do lado empresarial, também já informei, isto está no nosso programa eleitoral, que é a nova área de localização de empresas poder ter um regulamento que incentive aquilo que é investigação e desenvolvimento, aquilo que é a criação de emprego, que pontue bastante aquilo que é inovação, aquilo que são áreas de serviço, áreas industriais extraordinariamente importantes e não tanto aquelas que são armazéns. Porque tudo o que seja criação de emprego. Finalmente, dizer-vos também que, relativamente à parte dos agroalimentares que aí estão, nós também temos que ter cautela, isto tem a ver com financiamento e tem a ver com condições de vivência. Estamos muito preocupados e a acompanhar as questões que têm a ver com os agroalimentares. Não podemos ter aquele modelo que até bem pouco tempo era colocado como o grande exemplo de crescimento, que era o Odmira,
e que está a dar naquilo que deu, com coisas boas e com coisas menos boas, mas dentro do Concelho de Alcácer do Sal, não temos estufas, até o momento não há nenhum projeto de estufas, mas no agroalimentar, as pessoas que cá trabalham, vindas migrantes do Nepal ou do Paquistão, ou seja, de onde forem, as pessoas têm que viver em condições. As pessoas têm que ter condições de habitabilidade. E as pessoas têm que ser tratadas corretamente. Portanto, os senhores empresários, também está no nosso programa, têm que criar condições, não só para o agroalimentar, como para a restauração, e sobretudo estou a pensar na comporta, mas não só, e para a hotelaria, condições de habitabilidade, porque isto pode ser uma forma de trazer pessoas de fora e fixá-los aqui o ano inteiro. Já ultrapassou em mais de um minuto. Obrigado. Os 3 minutos que estamos a tentar dar a cada intervenção. Clarice Campos. Posso colocar uma questão? Claro que sim, temos tempo. Ao candidato Vítor Proença. Uma vez que falou dos imigrantes e da importância dos imigrantes, e sabendo nós que existe um CLAIM, a minha questão é o que a autarquia tem feito em termos de contacto? Quantos imigrantes nós temos neste momento no Concelho de Alcácer do Sal, a viver em que condições e que dados é que tem sobre esses imigrantes, porque nós gostaríamos muito de saber, tivemos há pouco tempo uma reunião com os responsáveis do CLAIM, não conseguimos obter esses dados, estamos verdadeiramente preocupados com essa situação, porque sabemos que é fundamental termos o conhecimento, a localização dessas pessoas, sabermos quantos são e também a Câmara desenvolver um trabalho muito profundo ao nível social com essa população, porque é parte dessa população que pode vir a contribuir para aumentar a população do nosso concelho, porque apesar do exemplo de Odmira, em alguns casos ser considerado um exemplo negativo, mas tem aspectos muito positivos ao nível do apoio aos imigrantes, de tal forma que fez com que esses imigrantes sentissem um conforto nessa região e trouxessem as suas famílias para se fixarem cá. Portanto, eu pergunto que dados tem sobre o número de imigrantes, reforço, e que trabalho é que a autarquia tem feito a esse nível? Quer responder, Vítor? Muito obrigado. A primeira constatação é que a candidata, em vez de colocar propostas pela propositiva, começa a fazer o papel de mediadora aqui do debate, a colocar-me questões que acho que não lhe fica muito bem. Eu, pelo menos, não farei isso. Segundo lugar, não tem problema nenhum em colocar migrantes são aquela população de Alcácer que está fora, foi para a Inglaterra. Migrantes, como a senhora lhe chamou. São os daqui que foram para fora. A senhora deve estar a querer referir a imigrantes. E sobre isso direi que duplicou, nos últimos 10 anos, duplicou o número de população, eu há pouco disse isto, relativamente população estrangeira, porque há dados que são muito voláteis e muito se alteram com facilidade. Neste momento, nos últimos 3 meses, modificou-se em explorações agrícolas o número de pessoas que estavam a viver na área geográfica do Concelho de Alcácer e as empresas colocaram-nos a viver em Pegões e no Montijo. Mas eu devolvo e não é com nenhum sentido de ironia, porque tudo o que tem a ver com esta população imigrante que é brutalmente explorada, começa a ser explorada logo no país de origem, porque tem que pagar um valor, que é o que aconteceu em Odmira e acontece noutras paragens, no Baixo Alentejo, isso existe, começam logo a pagar no país de origem, ficam com as famílias cativas no país de origem e vêm as empresas, não as de trabalho temporário, mas as empresas de prestação de serviços, que lhes ficam com o passaporte e ficam com documentação e manipulam-nos e ficam-lhes com uma parte da verba do vencimento que as pessoas têm. Portanto, as entidades competentes a nível da administração central têm um papel chave determinante relativamente a isso. Nós fizemos aqui há pouco tempo, nesta sala, neste auditório, uma intervenção com o Ministério Público presente, o Conselho Municipal de Segurança, que integra e é presidido pelo Presidente da Câmara de Alcácer do Sal, o ACT, teve um conjunto o CEF esteve presente e esta questão dos imigrantes é uma matéria que tem que
preocupar todo o conjunto de entidades, desde logo a sinalização dos casos, das condições de habitabilidade e em que condições é que essas pessoas estão cá a viver. O CLAIM é uma partilha conjunta com a ADT, com a Câmara de Granda e com a Câmara de Alcácer de Sal, em que se está a acompanhar dentro do possível, mas que naturalmente é preciso mais meios e condições para termos em conta esta realidade. Obrigado. Se pudesse intervir, Sim, Gonçalo Nunes, ia mesmo perguntar... A nossa candidata Clarice referiu que o modelo de Odmira não é um modelo errado. Eu não sei se é errado. Não é nenhuma. Estou a pegar nas suas palavras para... Posso só intervir? Sim, sim. Eu não disse errado, disse é que é apontado em alguns casos como errado. Correto. Sim, mas não tem é. aspectos Estou só a pegar nas suas palavras Exatamente. Eu não sei se ele é errado. Eu não o quero para o meu concelho. Alcácer é o maior produtor nacional de pinhão. Eu prefiro um modelo para Alcácer apoiado na inovação, na tecnologia, na produção geradora de emprego qualitativo. Acho que esse é que é o nosso modelo. Acho que é por aí que Alcácer tem que ir. Desenvolver clusters daqueles que são os seus produtos locais, como o pinhão, como o arroz, atrair empresas novas que tragam mais valias económicas. Esse modelo, na minha opinião, é um modelo que acaba por ser um modelo de mau nível em questão ambiental. Estamos a especializar-nos em produção de produtos agrícolas altamente erosivos para o nosso solo. Atualmente, estamos a cortar 800 a 1000 árvores por dia no nosso concelho. Eu julgo que a solução não é mesmo por aí. Devemos ir para o caminho do desenvolvimento, por fazer o nosso centro de ciência viva, por os nossos jovens a trabalhar nesse sentido, crescer, desenvolver e inovar. Acho que é por aí a solução para nós. Estamos a cerca de 1h30 de debate, com cerca de 1h30 de debate. Já passámos pelos principais temas, sem prejuízo de haver mais alguma coisa que queiram dizer, e a dar um período alargado para a última intervenção, precisamente para poderem integrar algum aspecto que não tenha sido ainda frisado. E para respeitar o que tínhamos dito inicialmente, que a última intervenção será pela ordem inversa da primeira, iríamos começar por Gonçalo Nunes, 3 minutos, para um último apelo ao voto dos municípios de Alcácer e algum outro aspecto que ainda queira referir que não tenha tido oportunidade. A nível da questão ambiental, ainda nos apraz dizer aqui algumas coisas. Alcácer ainda tem os problemas de saneidade, tem esgotos sem tratamento, tem este problema do corte de árvores, corta-se 800 a 1000 árvores por dia em Alcácer do Sal, tem um areeiro que ainda não sabemos o verdadeiro impacto ambiental da sua atividade, temos um rio que precisa de cuidado, precisa realmente de ser encarado com a importância que tem nas suas duas vertentes, na económica e na ambiental. Entrando nas minhas alegações finais, julgo que foi notório que não tenho a mesma bagagem dos outros dois candidatos presentes aqui no debate, mas creio que isso também não fará de mim um pior presidente da Câmara, se for essa a vossa vontade. Estou aqui pronto e disponível para isso. Se isso acontecer, serei um presidente inclusivo. No nosso executivo será um executivo inclusivo, queremos unir as pessoas, não estaremos aqui para provocar divisões. Colocaremos os interesses de Alcácer à frente de qualquer um dos partidos desta coligação. Temos um programa e uma estratégia. Queremos deixar Alcácer melhor daqui a 4 anos. Iremos melhorar e diversificar a oferta de ensino em Alcácer, diversificar a oferta de emprego e disponibilizar habitações a preços regulados. Iremos cuidar do ambiente do nosso concelho. Iremos inovar, crescer, desenvolver. Nós não aparecemos aqui com fórmulas mágicas, trouxemos algumas ideias gerais, que são a base do nosso programa. As grandes políticas aplicadas aos diversos setores serão feitas em concertação com os mais intervenientes. Será essa a nossa forma de atuar. Nós não sabemos tudo sobre tudo, teremos que ir falar com quem sabe, para depois delinearmos as grandes linhas ou a profundidade, ou toda a profundidade, os programas a desenvolver nesses setores. Votar em nós será votar numa candidatura independente. Posso-vos garantir a vocês que o voto na coligação de Todos Juntos para que Alcácer ganhe é um voto independente. Nós não temos qualquer compromisso de qualquer ordem com ninguém. Estaremos sempre disponíveis, livres, para deliberar, para decidir aquilo que seja mais importante para Alcácer, para os alcacerenses, para o nosso concelho, para a nossa terra. Quero só terminar dizendo uma coisa. Muito obrigado a todos mais uma vez. Todos juntos para que Alcácer ganhe. Muito obrigado. Vítor Proença,
3 minutos também. Desde logo, é uma candidatura que aposta no avanço de Alcácer do Sal para melhor, sempre para melhor. É uma candidatura que conta com todos. É uma candidatura de pessoas que conhecem muito bem a realidade das autarquias. Como candidato à presidência da Câmara, conheço muito bem o que é uma Câmara e os desafios que se colocam. É a candidatura do conhecimento, da experiência enorme, das equipas constituídas, formadas e de uma independência porque esta candidatura nasce da raiz de Alcácer do Sal. Eu não sou delegado de governo nenhum, nem ando de chapéu na mão, em nome de Alcácer a pedir seja o que for. Eu tenho a voz independente para, junto das entidades todas, lutar por Alcácer do Sal. É também a candidatura de 66% de independentes nas nossas listas. E é a candidatura que respeita os trabalhadores, aqueles 433 trabalhadores que estão na Câmara Municipal de Alcácer do Sal e que são o grande capital, a grande mais-valia que nós temos. É a candidatura que pede às pessoas para não trocarem o certo pelo incerto e que querem e queremos projetar Alcácer do Sal para um futuro sustentado. Temos erros, temos falhas, temos omissões, não fazemos milagres. Eu, com toda a experiência que tenho, estou todos os dias a aprender e tenho a humildade suficiente para saber reconhecer quando falhamos e quando erramos. Somos a candidatura da vida saudável, do crescimento económico, das comunidades, das nossas aldeias brancas. Somos a candidatura de soluções verdes. Somos a candidatura da transição digital, da transição climática. Somos a candidatura da juventude. Nós somos aquela candidatura que não vamos abandonar o povo. Não vamos virar costas à população. Somos a candidatura que não tem medo de nada. Não tem medo daqueles que fazem bullying. Não tem medo daqueles que exercem violência, daqueles que rasgam cartazes. Não temos medo de ninguém. A nossa candidatura é a candidatura inclusiva, é a candidatura que não responde, que não diz mal de ninguém e é uma candidatura pela positiva em prol da história, dos valores e do futuro da população deste grande povo trabalhador de Alcácer do Sal. Obrigado. Clarice Campos, também 3 minutos para os argumentos finais. Muito obrigada. Nós temos uma candidatura de gente, temos um projeto de futuro para o Conselho de Alcácer do Sal. Como tenho dito várias vezes, há 8 anos que o Executivo CDU exerce o poder, todo um conjunto de soluções e de ideias que foram aqui avançadas, não conseguimos compreender porque é que não foram desenvolvidas ao longo desses 8 anos, e o nosso projeto é um projeto formado de gente de Alcácer, gente que está inconformada com o rumo que o nosso Conselho está a tomar, com a perda de população e que tem projetos e visão para melhorar a qualidade de vida das nossas gentes de todo o Conselho, sem exceção. Nós comprometemos, à semelhança daquilo que andamos a fazer ao construir um programa participado, comprometemos a percorrer, durante os 4 anos em que formos eleitos, a percorrer todo o Conselho, a ouvir as necessidades das populações, realizando presidências abertas e reuniões de Câmara descentralizadas para que a cidadania e o exercício da cidadania se faça de uma forma plena, para que possamos traçar projetos que vão ao encontro das verdadeiras necessidades das populações, porque nós podemos pensar em projetos, mas é necessário saber se eles são necessários, se são aqueles que são os mais prementes, e isso é a nossa diferença, a proximidade constante. É dessa forma que queremos exercer o poder nos próximos 4 anos. Temos uma equipa de gente capaz, gente independente, gente que já deu provas na sua vida profissional daquilo que é capaz de fazer. Estamos confiantes no futuro e dizer-vos ainda que, em relação a este nosso projeto, ele não se pode realizar sem
os trabalhadores do município. Os trabalhadores do município são a peça-chave para a concretização deste projeto, porque nós podemos projetar o futuro que queremos para o Concelho, mas são os trabalhadores do município, na sua grande parte, juntamente com as empresas, os empresários, os agentes culturais, mas são os trabalhadores do município que o vão concretizar. E nós temos um programa de valorização constante destes trabalhadores. É fundamental garantir aqui que não há perseguições. É fundamental aqui garantir o respeito pela diferença e pelas opiniões de cada um. É este o nosso compromisso, é pelo futuro. O futuro é agora. Muito obrigado. Agradeço a todos os 3 candidatos que estiveram presentes. Volto a explicar que João Alves Paiva, do Chega, não esteve presente, apesar do partido ter confirmado a sua candidatura, e que nós não aceitámos que fosse o número 2 da lista a substituí-lo. Queremos que estes debates sejam entre os candidatos a presidentes das câmaras e não qualquer outra pessoa. Daí poderia advir vantagem e, com algum calculismo, as candidaturas gerirem, escolherem este ou aquele por considerarem mais capaz, e não é isso que se pretende. O que queremos mostrar aos municípios é os candidatos a presidente da Câmara e, neste caso, até nem tinha havido informação ou não nos tinha sido colocada a possibilidade de haver uma substituição. Fica o esclarecimento também para os futuros debates, não pretendemos aceitar substituições, os convidados são os candidatos a Presidente de Câmara. Agradeço também a todos os que acompanharam o debate, os que aqui estão, aqueles que acompanharam através das redes sociais ou das emissões da Rádio Sines em 95.9 e da M24 em 102.7. Pedir a quem acompanhou através das redes sociais que partilhe este debate, que nos ajudem a chegar aos municípios de Alcácer do Sal para que o esclarecimento possa ser o mais completo possível. Esta transmissão é uma organização do jornal O Setubalense, com as rádios de Sines, M24, Popular FM e produzida pela empresa Morning Panorama. Vamos fazer debates em todos os concelhos do litoral alentejano esta semana. Amanhã estaremos em Grândola, à mesma hora, e no dia seguinte em Santiago do Cacém. Será assim, depois também em Sines e na sexta-feira em Odmira. Um bom resto de dia a todos e até amanhã.